Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, paz do Senhor aos irmãos. Prazer em estar com os irmãos nesta noite, para junto nós prestarmos a Deus o nosso culto de louvor, de adoração, porque entendemos que o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Graças a Deus pela sua vida e pela sua vinda a este lugar para cultuar ao Senhor. Não há outro lugar melhor senão a casa de Deus, porque aqui é o local onde nós aprendemos a palavra do Senhor, onde contemplamos a sua formosura, obviamente que não no sentido literal, mas no sentido, como disse o salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo e contemplar a formosura do seu rosto, porque no dia da adversidade o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. Certamente, quando estamos na casa do Senhor, Ele fala conosco pela sua palavra, o adoramos e saímos sempre melhor do que nós entramos. Deus seja louvado por isso. Minha gratidão ao pastor Carlos pela franquia, pela oportunidade cedida a mim, do púlpito dessa igreja, para lhes ministrar a palavra do Senhor. Minha gratidão à irmã Karina, Karine ou Karina? Karine, isso, a irmã Karine, que também está aniversariando hoje. Deus abençoe a serva do Senhor, que nos fez o convite para estarmos aqui. Prazer rever o irmão Luciano, que deu uma saída aí. Eu o conheci há alguns anos lá no Vilar Carioca, numa mini vigília, salvo engano, na igreja do pastor Francisco, pai do Luquinhas, né, o Lucas Agostinho. Então, ele estava lá e eu conheci, e há muito tempo que eu não o vejo. Mas graças a Deus de ver aqui o servo do Senhor e ouvindo um milagre que Deus fez na vida dele. Fez também na vida do meu pastor, do bispo Davi Gualberto, talvez alguns conheçam, que esteve também acometido do Covid-19, logo no início da pandemia, ainda no mês de março. Meu pastor ficou internado 30 dias, 19 dias entubado, desenganado pelos médicos que chamaram a sua esposa, a pastora Carla, ao hospital e informaram a esposa do servo de Deus que o rins dele já havia parado. E não muito depois daquele dia, provavelmente ele viria a óbito. E, milagrosamente, alguns dias depois, ele acordou da sedação, sentou-se na cama e os médicos ficaram espantados porque Deus ainda faz milagre. Nosso Deus ainda faz. A última palavra sempre será de Deus. Até trasqueostomia, os médicos iriam fazer nele, o que iria prejudicá-lo, em razão de ser pastor, ensinador, pregador da palavra do Senhor. E os médicos ficaram surpresos porque depois de 30 dias internado, 19 dias entubado, ele não teve, entre aspas, dificuldade para reconhecer, lembrar-se das coisas. Por exemplo, tomar um copo de água, os médicos fizeram um teste com ele para ver se estava tudo bem. O senhor consegue tomar esse copo de água? Consigo. Liga para meus filhos, para minha esposa, que eu quero falar com eles. Então Deus tem a última palavra, irmãos. Eu sei que muitas pessoas perderam seus entes queridos, seus familiares, amigos, e a gente não vai entender nunca, porque alguns vão e outros não vão. Não cabe a nós questionar, cabe a nós apenas aceitar a soberania de Deus. Deus é soberano e dono da vida. Ele leva quem Ele quer e não dá nenhuma explicação a nós porque decidiu levar ou não decidiu levar. Uma verdade precisa ser relembrada: enquanto vida tivermos, é oportunidade para nós alinharmos a nossa vida para nos encontrarmos com o Senhor. Ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Deus nos chamará, mais cedo ou mais tarde. Cabe a nós estarmos prontos. Os que se assentaram, se puderem, estejam em pé. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Salmo de número 46. Livro dos Salmos, Salmos de número 46.
a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Livro dos Salmos, versículo 1 a 11. Os irmãos que acharam, por favor, digam achei. Alguns até sabem de cor este salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor? Tome o seu assento, por gentileza. Meus amados e queridos irmãos, certamente que o Salmo de número 46 é um salmo bastante conhecido, familiar da igreja de modo geral, com as devidas exceções, mas é um salmo que se faz presente no nosso dia a dia, dentre outros salmos, como por exemplo o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 27, que citei parte dele aqui nesta noite. O livro dos Salmos, de fato, é um livro, melhor dizendo, que faz parte do nosso dia a dia pela sua linguagem poética, mas também pela linguagem carregada de humanidade, no sentido de revelar a nós as fragilidades inerentes aos seres humanos. Isto é muito explícito no livro dos Salmos. Este livro, embora carregue essa humanidade, esta poesia, nós não podemos desconsiderar que é um livro de cânticos, é um inário. Na verdade, podemos dizer que o livro dos Salmos é muito semelhante à harpa cristã. Haja vista que a harpa cristã é o inário oficial das Assembleias de Deus e o livro dos Salmos é o inário oficial do povo de Israel. Este inário do povo de Israel, ele era tão importante, que não se apartava do dia a dia do povo, quer para os momentos pessoais, quer nos momentos em que o povo vivia como nação em determinadas situações, quer nos momentos de culto público, culto coletivo, no qual eles se reuniam para louvar ao Senhor. Isto é muito claro, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. De tal maneira que das 283 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, dessas 283 citações, pelo menos 116 citações foram extraídas do livro dos Salmos, que, repito, que era o inário oficial da nação de Israel. Quando nós olhamos para este livro, para este inário, obviamente
que a gente precisa considerar a forma como este livro nos é apresentado e também dividido. São 150 salmos, dividido em 5 partes ou 5 livros, razão pela qual esse livro é dividido desta forma, é para apontar para os 5 primeiros livros da Bíblia que nós utilizamos e no sentido também da Bíblia hebraica ou para o Pentateuco, que é composto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Percebam que este inário, dividido em 5 partes, ele é dividido da seguinte maneira. A primeira parte abrange o Salmo de número 1 ao Salmo 42. A segunda parte, o Salmo 43 até o Salmo de número 72. A terceira parte, o Salmo de número 73 até o Salmo de número 89. A quarta parte, o Salmo de número 90 até o Salmo de número 107. A quinta parte, o Salmo de número 108 até o Salmo de número 150. Um livro, um inário, dividido em 5 partes. Além dessas divisões, ou dessa divisão quíntupla, a gente pode notar que, a partir desta divisão em 5 partes do livro dos Salmos, nós notamos as características de cada uma dessas partes. Por exemplo, a primeira parte, repito, Salmo 1 até o Salmo de número 42, é caracterizado, preste atenção, porque eu não sou pregador fast food, irmão, eu sou também ensinador. Então a gente primeiro explica e depois aplica. Então eu não sou aquele pregador que põe o pé no acelerador e vai embora. Termina a mensagem, o que o irmão pregou? Não entendi nada. Percebam que essa primeira parte, ela é caracterizada por hinos, por músicas, Luciano, que foram compiladas, compostas, escritas e cantadas em momentos estritamente pessoais, em que uma pessoa vivenciava, experimentava, como por exemplo o Salmo de número 3, foi escrito por Davi, no contexto do 2º livro do profeta Samuel, capítulo 15, mais precisamente no versículo de número 32, 33, 34, quando Davi chega no cume do monte, detalhe, das oliveiras, onde estava a cidade de Betânia e Fagé, e ele então, Betfagé, ele então vai pegar a sua pena e vai começar a compor um hino, quando seu filho Absalão perseguia-o para matá-lo. E aí ele começa a compor um hino e dizer a Deus: ó Senhor, como tem se levantado muitos contra mim, como tem se avolumado ou crescido o número dos meus adversários. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, é a minha rocha, o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. E Davi vai continuar compondo e cantando e dizendo: com a minha voz. Isto é intrigante, porque Davi não fazia as coisas com a voz dos outros. Davi não louvava com a voz dos outros. Davi não orava com a voz dos outros. Davi não era uma pessoa que sempre pedia: ora por mim. Ele dizia: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu do seu santo monte. E ele disse: deitei e dormi. Eu não sei como ele conseguiu tal proeza, mas ele conseguiu. Por que eu digo isso? Porque Davi canta dizendo que deitou e dormiu quando ele foi traído por Aitofel, avô da sua esposa, então, Betseba. Davi está dizendo que deitou e dormiu quando seu filho Absalão o traiu. Davi está dizendo que deitou e dormiu, de acordo com o capítulo 15 do 2º livro do profeta Samuel, versículo 11, 200 companheiros, conselheiros de Davi, também o haviam traído. E Davi deita e dorme, sem Lexotan, sem Rivotril, sem Gadernal, sem nenhuma terapia, porque a maior e melhor terapia do crente ainda é a oração. No versículo anterior ele diz: com a minha voz clamei e orei, e a oração trouxe tranquilidade para Davi, e ele deitou e dormiu. É um hino com característica pessoal. A primeira parte. A segunda parte e a terceira parte,
que abrange o Salmo 43 ao 79 e 80 até o Salmo 106, já não são hinos, em sua maioria, com características pessoais. São hinos nacionais, que toda a nação cantava. Ou então hinos cuja letra, ela, na verdade, era cantada como coro dentro do templo, ou dentro da tenda, no ambiente de culto. Já a quarta e quinta parte, ou melhor, a quinta parte, já abrange a quarta e quinta parte do Salmo 90 ao 106, e do Salmo 107 até o Salmo 150, abrangem os salmos cantados nos cultos públicos. Redobre ainda a sua atenção. Nós lemos algumas estrofes, ou todas as estrofes, da música, do hino 46 destinário. Este hino está dentro do contexto dos cânticos cantados pela nação. Razão pela qual o texto está no plural e começa dizendo: Deus é o nosso refúgio. Nosso quem? Do povo de Israel. Só que quem compôs este hino foram os filhos de Coré. Vocês sabem que Coré era filho de Isá, que por sua vez era filho de Coate, que por sua vez era filho de Levi. Logo, os filhos de Corá eram os descendentes de Corá ou de Coré, ou descendentes da tribo de Levi, que também tinham a função de contribuir na obra do Senhor através da música. Por favor, nós vamos falar um pouco sobre música aqui, eu não vou me demorar. Mas entendam que essa expressão levita, ela não se aplica necessariamente a quem apenas está envolvido com a música. Primeiro que, para se dizer levita, deveria descender da tribo de Levi. Eu não vou dizer que é pecado quando alguém afirma que porque canta é levita. Obviamente que eu não vou criar caso por conta disso. Mas literalmente falando, levitas são os descendentes da tribo de Levi. E para quem pensa que a função deles era só cantar, está profundamente enganado. Os levitas tinham a função, por exemplo, de guardarem os tesouros da casa do Senhor, tomar conta da oferta da casa do Senhor, guardar a porta da tenda da congregação, limpar o templo do Senhor, pasmem, ensinar a palavra de Deus. Vocês conhecem o livro de Neemias? Está lá registrado quando Esdra vai convidar um grupo de pessoas para se reunirem junto à porta das águas. E ele, sobre um púlpito de madeira, vai ensinar a palavra de Deus. E aí a Bíblia cita um grupo de pessoas, mais precisamente 12 nomes, 12 professores de escola dominical, 12 auxiliadores, e diz lá, e eram da tribo de Levi. Eles ensinavam a palavra de Deus. E aqui vai uma palavra para os músicos. Músicos não apenas entendem de partitura. Músico não apenas entende de música. Eu estou falando músico crente. Músico que serve a Deus. Músico, antes de entender de música, ele precisa entender da palavra de Deus. Para que ao cantar, para que ao tocar, ele possa cantar como cantou Davi, músicas de Deus. Está lá no texto que Davi construiu instrumentos para louvar ao Senhor, e ele cantava músicas de Deus. Cantar músicas de Deus é cantar músicas que passam pelo crivo da Bíblia. E tem muita música por aí que ela até tem uma harmonia boa, uma melodia boa, um bom ritmo, mas a letra não passa pelo crivo da Bíblia. E embora esses três elementos principais, a constituição de uma música, eles precisam estar presentes, a gente precisa também considerar a importância deles para além da letra, porque não é em vão que a música é composta de harmonia, melodia e ritmo, necessariamente nessa ordem. Repito, harmonia, melodia e ritmo. Não pensem que é em vão, porque quando Deus nos criou, e assim entendemos com o viés teológico, que nós assembleanos acreditamos, somos constituídos de espírito, alma e corpo. E aí percebam que a música tem harmonia, melodia e ritmo, porque cada elemento da música comunica uma
parte da constituição do ser humano. A harmonia, que é a parte principal da música, ela comunica ao nosso espírito. Por isso que a harmonia, ela é fundamental. Se ela não for uma boa harmonia, a letra da música, que além de ter de ser bíblica, ela acaba não comunicando ao nosso espírito a verdade que Deus deseja comunicar para mudar a nossa mente e o nosso intelecto. A melodia é o que comunica a nossa alma, a sede das nossas emoções. É por isso que uma música muito melódica nos leva a chorar, nos leva a ficar mais emotivo. E o ritmo é aquilo que comunica ao nosso corpo. Uma música um pouco mais acelerada, ela inevitavelmente nos leva a mexer com o nosso corpo. E percebam que existem músicas que só mexem com o corpo, mas não mexem com a nossa alma e muito menos com o nosso espírito. Existem alguns eventos, programações por aí, que o povo até coloca a fitinha na cabeça, pula, salta, roda, marcha, o corpo tem movimento, mas a alma, o espírito continua distante do centro da vontade de Deus. Mas, quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos perceber que tudo isso precisa estar englobado. Letra, harmonia, melodia e ritmo. Não vou dar detalhes por conta do tempo, mas tudo isso está presente aqui no Salmo 46. Só para os irmãos terem uma ideia, a epígrafe, que não é algo sugerido pelo autor e sim pelo tradutor, diz que isso aqui é um cântico sobre Alamote. Alamote tem dois sentidos. É tanto uma nota musical, quanto uma técnica vocal. Pois dizia-se que esse cântico sobre Alamote era uma técnica vocal empregada por 10 mulheres virgens com vozes agudas, para entoarem este cântico, que foi escrito, repito, pelos descendentes de Corá, que escreveram o Salmo 42 ao 49, 84, 85, 87, 88, 12 salmos. E eles escreveram este salmo dentro de um contexto de nação, quando o povo se reunia para caminhar em direção ao templo. Óbvio, no período de Salomão, ou a tenda da congregação, no tempo de Davi. Observe, não necessariamente na Bíblia, mas de acordo com alguns livros, que este cântico, composto pelos filhos de Coré, escrito no contexto de caminho à casa de Deus, era algo feito de maneira organizada. Por que não dizer que era algo feito no meio de uma procissão? Você conhece procissão? E não pense que procissão foi algo inventado pela Igreja Católica Romana. Davi já havia feito isso quando ele instituiu o ministério de música nesse formato que temos hoje. Não é antibíblico. Nasceu lá com Davi. E quando eles se reuniam, por exemplo, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, em direção à casa de Deus, isso era feito por meio de uma procissão, repito, organizada. De que maneira? À frente de todos estava o rei Davi. Eu vou remontar aqui aquele cenário do capítulo 15 do primeiro livro das Crônicas. À frente de todo mundo estava Davi em primeiro lugar. Porque isso apontava, até em razão de Davi ser uma figura também de Cristo, que o primeiro lugar sempre foi e sempre será do rei. Quem quiser ocupar esse primeiro lugar, que por gentileza procure outro. Porque tudo que nós fazemos na igreja, tudo que nós fazemos em Deus e tudo que nós fazemos para Deus, precisa tê-lo como primeiro lugar. O primeiro lugar não é meu, o primeiro lugar não é seu. Por isso é que nós não deveríamos, mas a gente briga pelos primeiros lugares. A gente briga para ver quem vai liderar. A gente briga para ver quem vai dirigir o culto. A gente briga para ver quem vai cantar. A gente briga para ver quem vai apacentar. A gente briga para ver quem é o melhor pregador, quem é o melhor cantor. Quando, na verdade, a gente deveria entender que aqui não tem lugar cativo para ninguém. O único que tem lugar cativo eterno é aquele que está sentado no alto e sublime trono. O Filho de Deus que saciou dessa. O primeiro lugar é do Pai, e do Espírito Santo. Quantos querem para ele nessa noite? Primeiro lugar era do rei. Logo depois do rei, vinham as autoridades de Israel.
Após as autoridades de Israel, vinham os líderes de batalhões. Após os líderes de batalhões, vinha o sumo sacerdote. Após o sumo sacerdote, vinham os chefes de família. Após os chefes de família, vinham 7 corneteiros tocando as cornetas. Após os 7 corneteiros, vinham 2 vigias que guardavam a arca. Após os 2 vigias, vinham os carregadores da arca que carregavam a arca. Após os 2 carregadores, vinham mais 2 vigias que tomavam conta da arca. Após esses 2 vigias, no tempo de Davi, vinha o líder da música, que era Kenanias. Após Kenanias, vinham os 3 músicos principais, Etã, Emã e Asaf. Após os 3 músicos principais, vinham 12 cantores principais. Após os 12 cantores principais, vinham 24 turmas compostas de 12 músicos, cada turma com instrumentos de sopro, de corda e de percussão, totalizando 288 músicos. Após os 288 músicos, vinham as 12 tribos de Israel. Imagine uma procissão composta de milhares de pessoas, tal como aquele caminho feito pelos hebreus em direção à terra prometida, quando liderado por Moisés. Observem que dentro desse contexto, eles compuseram o Salmo 46, e também foi num contexto muito parecido, que eles cantavam os chamados cânticos dos degraus, Salmo 120 ao Salmo 134, e quando eles chegavam nas escadas do templo, por exemplo, o rei dizia: se não for o Senhor que estivera ao nosso lado, ora diga Israel, 2 pontos, o rei parava, e o povo respondia dizendo: se não for o Senhor que estivera ao nosso lado, os nossos inimigos nos seriam engolidos vivos. É dentro desse contexto nacional que os filhos de Coré começam a escrever e a cantar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, sei lá. Os instrumentos musicais paravam e o povo refletia no que acabavam de cantar e voltavam à estrofe seguinte e começavam a dizer: ah, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram e pasmem para socar no que eles cantam. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Eu amo essa declaração, porque eles estão demonstrando um pouco do Deus que nós servimos. Ele não levantou do trono, ele não levantou o cetro, ele não fez muita coisa, ele só levantou a voz e a terra se derreteu. Porque o meu Deus não é Deus de gesso, o meu Deus não é Deus de madeira, o meu Deus não está pendurado no madeiro, o meu Deus levanta a voz e a terra obedece. O centurião de Cafarnaum entendeu isso quando foi até Jesus e disse: eu sou o sujeito à autoridade, eu digo a este vai e ele vai, a este vem e ele vem, basta apenas uma palavra e o meu criado ele só precisa levantar a voz. E a terra se derreteu. Observe que o salmista, ou os salmistas, continuam dizendo: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escutem-me. Eles não estão agora apenas cantando. Deus tomou a boca dos músicos no céu e usou a boca dos músicos e disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E não chamem os músicos de heréticos, porque não são. Porque Davi mesmo disse: instrumentos de Deus para cantar e louvar músicas de Deus. Está lá escrito: e profetizavam enquanto cantavam. Porque quando o músico é tomado pelo instrumento criado por Deus e para louvá-lo, e a música que ele canta é a música de Deus, ele está sendo um profeta de Deus naquele momento, e Deus está usando a sua boca, como está usando a minha nessa noite, e usou de outros servos para dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou
Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E eles concluem dizendo: o Senhor dos exércitos está, o Deus de Jacó é o nosso. Escute para a gente concluir. A maior parte é a introdução. Quando eles construíram este cântico, eles na verdade estão nos apresentando 3 respostas a 3 indagações que a humanidade faz e que nós precisamos repensar nelas, tanto nas perguntas quanto nas respostas, porque disso dependerá a forma como nós vivemos. Primeira pergunta que está implícita nesse texto: quem Deus é? Segunda pergunta: onde Deus está? Terceira pergunta: o que Deus faz? E os salmistas vão responder: quem Deus é? Nosso refúgio, socorro e fortaleza. Onde Deus está? E eles respondem: Deus está conosco. E o que Deus faz? Cessar as guerras até o fim da terra. Corta o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo. Mas preste atenção. Quem escreveu isso aqui foi os filhos de Coré. Então, tem um sentido totalmente diferente do que às vezes a gente possa imaginar. Por quê? Os descendentes de Levi, ou a tribo de Levi, vocês sabem disso, não teve direito à terra prometida, entre aspas. Porque a herança deles era o próprio Senhor. E o que é que Deus fez? Vou dar a vocês 49 cidades para vocês viverem. Dessas 49 cidades, 6 serão de refúgio. 3 a oeste do Jordão, 3 a leste do Jordão. Para qual finalidade? Quando alguém cometer um crime involuntário, essa pessoa correrá para dentro da cidade de refúgio e enquanto nela estiver, não poderá ser punido, até que o sumo sacerdote morra. E quando o sumo sacerdote da cidade vier morrer, aquele que correu para a cidade de refúgio estará livre da culpa. Eles sabem que o refúgio deles era a cidade de refúgio. Só que aqui há uma releitura de quem é o refúgio deles. E eles dizem: Deus é o nosso refúgio. Porque eles entenderam, e a gente precisa também entender, que o nosso refúgio não é um lugar, não é coisa, não são pessoas, porque estamos vivendo um tempo que as pessoas se refugiam na igreja, mas não tem o Deus da igreja como seu refúgio. Igreja não é lugar de refúgio, o lugar de refúgio é Deus, porque não basta estar na igreja, precisa estar em comunhão com o Deus da igreja. Pasme, tem gente que se refugia atrás do terno e da gravata, tem gente que se refugia atrás do ministério, tem gente que se refugia atrás da liderança, tem gente que se refugia atrás do dom, tem gente que se refugia atrás do seu carro, atrás da sua casa, atrás do seu poder aquisitivo, atrás da sua influência. Eu vim aqui nessa noite lhe dizer que o meu e o teu refúgio ainda é Deus. Se Deus não for o nosso refúgio, a nossa vida não tem razão de ser vivida na presença dele. Mas se ele é o nosso refúgio, não há nada nem ninguém que poderá nos desestabilizar, porque eu corri para ele, estou nele, seguro por ele, guardado por ele, e para a glória dele vai começar. Escute que eu vou lhe entregar. Sabe por que muita gente ficou desesperada na pandemia? Não é porque não pôde vir para a igreja, é porque não entenderam que não é a igreja que é o refúgio, é Deus que é o refúgio da igreja. Pelo amor de Deus, você sentiu saudade do templo, mas continuou distante de Deus. Por que a igreja não volta? Para que voltar? Você passa a semana toda sem orar? Por que o culto não volta? Mas para que você não cultua em casa? É o dia todo no Facebook, no Instagram. É The Voice Kids, The Voice Brasil, The Voice Mais, Fazenda e agora Big Brother. E quer questionar, porque a igreja não ainda voltou com as atividades plenamente. Mesmo Deus
usando a pandemia, e é uma perspectiva que eu creio, como uma vara de correção para a humanidade e para a sua igreja. Nós ainda não acordamos, ainda estamos naquela mentalidade, desculpe o termo, mesquinha, esdrúxula, achando que a pandemia é um vírus chinês, achando que a pandemia é alguma conspiração, pelo amor de Deus, e ainda que seja, eu prefiro olhar para a Bíblia e entender que a pandemia é um dos sinais da volta de Jesus, e Deus está alertando a sua igreja, dizendo: eu quero santidade outra vez, eu quero comunhão comigo outra vez, eu quero que a igreja se volte para a minha presença. Deus é o nosso refúgio. Mas ele não só é refúgio de acordo com o salmista. Ele é fortaleza. E entendam que para o povo de Israel, fortaleza para eles era a própria cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém estava cercada pelos montes. Eles diziam: assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim está o Senhor à volta do seu povo. Agora eles percebem que eles não estão protegidos por conta do lugar, e nem por conta de alguém terreno, temporal, mas eles estão protegidos por aquele que protege qualquer um que ele decidir. Escutem-me, porque a igreja, eu vim pregar para a igreja nessa noite, a igreja precisa voltar a entender que ela não está protegida quando elege alguém que diz defender os princípios que ela prega. Igreja não é protegida por presidente da república. Igreja não é protegida por vereador, por senador, por deputado federal e estadual. Igreja não é defendida por prefeito cristão, que todos eles vão para a esquina com essa conversa, porque em período de eleição eles vêm, não é porque a gente defende o princípio da igreja, não porque a gente vai defender os interesses de vocês. Pelo amor de Deus, não faça barganha com a igreja e nem venda a igreja. A igreja não precisa de proteção especial. A igreja, tal como o sunamita, quando Eliseu perguntou a ela: tu precisas de alguma coisa? Tu queres que eu fale ao rei para que te dê proteção especial? Ela: eu não preciso de nada. Assim é a igreja, porque quem tem Deus não precisa de proteção de homens. E aí eu estou falando no sentido de igreja, porque o dono dela não foi quem inventou ela, é o dono dela, e nem quem se acha dono dela, mas é aquele que morreu por ela e comprou com o seu sangue. Ele disse: eu coloco a igreja sobre esta pedra que sou eu, e as portas do inferno não prevalecerão. Não precisamos de proteção humana. Não confunda alhos com bugalhos. Uma coisa é eu, como cidadão, precisar de alguém que me represente na esfera pública. Outra coisa é alguém vir com essa conversa demoníaca que a igreja precisa de representante. Canalhas, eles precisam usar a igreja para serem eleitos e ganhar dinheiro por detrás do nosso voto. Vão para o inferno com essa conversa, desculpe o termo. A igreja não precisa de representante. Ainda que eu deixe de pregar, a igreja continuará sendo igreja. Ainda que todo ministério aqui morra, Deus continuará sendo dono da igreja e sustentando ela. Eu e você não fazemos a igreja andar. Deus é o dono da igreja. É privilégio servi-lo por meio da igreja, adorá-lo por meio da igreja. Isso se chama oportunidade de Deus. E não necessariamente que Deus precise de nós. Porque quando Deus não quer nos usar, Ele usa galo, Ele usa corvo, Ele usa jumenta, Ele usa inseto, até para matar Herodes, que não quis dar glória a Deus. Ele usa quem Ele quiser. Usou Nabucodonosor, usou Ciro. Então para de vaidade, que acha que a igreja precisa de você. Não, para com essa bobeira de achar que quando você prega acontece, quando canta acontece. Não, aqui nenhum de nós somos a razão da igreja ser guardada, protegida, crescer. Nós contribuímos, mas não somos a razão. A razão é Ele. Quantos vieram adorá-lo? Levante essa mão para exaltar. É Ele quem guarda a igreja. E esse guarda é melhor do que o caveirão do golpe. Esse guarda é melhor do que a arma de fogo. Esse guarda é melhor do que colete à prova de bala. Esse guarda é melhor do que
que álcool gel, máscara, ainda que a gente tenha de se guardar, Deus vai tomar conta de nós, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Portanto, meu irmão, saia desse desespero, lave a mão com água e sabão, sim, use álcool gel, sim, coloque máscara, sim, tenha os devidos cuidados, sim, mas a minha proteção não está fundamentada apenas em isolamento social e respeito às orientações sanitárias. A minha proteção está naquele que não dorme nem tosqueneza e que está sentado no alto e sublime trono. É Ele que nos protege. Não é porque eu falei com A, você pode ter falado até com B, meu filho. Não é porque eu liguei para o fulano, você pode ter ligado até para o Beltrano. Porque também quando Deus quer matar, Ele faz até flecha do outro lado da cidade atravessar os céus e alcançar o coração de Acabe. Mas quando Deus quer guardar, até Pedro dentro da prisão, o anjo desceu, acordou Pedro e acorrentada 2 soldados. Pedro acordou, a luz brilhou, levantou, passou pela primeira, segunda e terceira guarda e ninguém acordou, meu pastor. Todo mundo dormindo, porque Deus quando quer livrar, Ele bota a gente para dormir. Mas Deus quando quer matar, não há quem possa tirar a mão dele da direção de quem Ele decidiu agir com justiça e com ira. Eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Nós estamos protegidos em Deus, por Deus e para Deus. Eu vou repetir, nós estamos protegidos em Deus, porque vivemos na presença dEle. Estamos protegidos por Deus, porque Ele nos guarda. Nós estamos protegidos para Deus, porque somos deles e voltaremos para Ele em breve. Quantos podem louvar ao Senhor? Refúgio, socorro, perdão, fortaleza, mas Ele também é socorro. Dedilhe aí, meu filho, por favor. Socorro bem presente na... Irmãos, a minha primeira formação em nível superior, de 4, que Deus me deu a oportunidade de cursar, foi na área da saúde. E nem na área da saúde tem socorro bem presente. Você pode estar no melhor hospital, no Copistar, lá em Copacabana, que é melhor do que o Copador. Pode estar no Barrador, onde você quiser. Privado, público. Nenhum hospital tem socorro bem presente. Você está lá no CTI, aconteceu alguma coisinha normal, desde que não esteja entubado, você vai ter que apertar o botãozinho. Enfermeira! Às vezes até o médico chegar, foi a óbito. Você passar mal em casa, até tirar o carro da garagem, levar você ao hospital, o socorro não é bem presente. Se ligar para a SAMU, talvez ela não vai chegar e você também vai a óbito. Mas Deus, Ele é socorro bem presente. Antes de eu pedir socorro, eu já estou aqui. O que você precisa? Aleluia. Decanamasuria calamaia. Não, meu socorro não vai chegar, meu socorro já está. Porque Ele é bem presente. Não, eu estou precisando de dinheiro. Peraí, meu filho, você precisa primeiro de Deus, porque o dinheiro vem dele. Esse socorro já está bem presente. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão sentindo que o socorro já chegou? Ele não vai chegar. Não estou pensando para a semana que vem, não, meu filho. Ele já está aqui agora. Mas entenda uma coisa, ainda que a gente tente, pode parecer paradoxal o que eu vou dizer, definir quem Deus é, isso não passa de tolice. Sério. Porque Deus não pode ser definido em sua plenitude por ninguém. O cognoscível que somos nós, jamais conseguirá compreender o incognoscível que é Deus em sua plenitude. A gente tenta, mas nunca conseguiremos. Nenhum teólogo conseguiu escrever, ainda que seja um compêndio doutrinário, definir em sua plenitude quem Deus é. Aliás, Deus só pode ser conhecido pelo que é a partir do que Ele mesmo se revela. Porque o que a gente conhece de Deus não é porque nós buscamos, é porque Ele se permitiu conhecer.
E à medida em que ele se permitia conhecer, eram os homens que davam nome a Deus. Deus nunca deu o seu nome, até porque Deus não tem nome. Um dia Manoá perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, eu não tenho, é maravilhoso. Porque Deus não tem nome. Porque uma pessoa é definida em sua identidade pelo nome que ela tem. E quando uma pessoa é definida apenas por aquela identidade, eu estou restringindo aquela pessoa apenas aquilo que eu estou definindo. Por isso que quando Moisés foi chamado por Deus, com as seguintes palavras, vem e enviar-te-ei. Porque primeiro você vem para depois ir. Tem gente querendo ir sem nunca ter vindo. Vem e enviar-te-ei para livrar o meu povo do Egito. E aí Moisés pergunta, mas qual é o teu nome? Diz que o eu sou enviou a voz. Por que Moisés pergunta qual era o nome de Deus? Porque todo Deus com D minúsculo tinha um nome e estava atrelado a algum feito. Por exemplo, mais para frente, Baal, Deus da chuva, da fertilidade. E aí se Deus diz, meu nome é tal coisa, Moisés. Pronto, Moisés vai dizer, Deus só faz isso. Aí o que é que Deus diz? Eu sou o que sou. Diga que o eu sou enviou a voz. Sabe o que Deus disse em hebraico, eu gosto dessa expressão? R-E-A-Z-R-E. Eu serei o que eu quiser ser e para o que você precisar. Se eu quiser ser a coluna de fogo para aquecer no frio do deserto, eu serei. Se eu quiser ser a coluna de nuvem para refrigerar no calor do deserto, eu serei. Se eu quiser ser a água que sai da rocha para matar tua sede, eu serei. Se eu quiser ser a roupa que não envelhece no deserto, eu serei. Se eu quiser ser o sapato que não aumenta nem diminui e dure 40 anos, eu serei. Se eu quiser ser as cordonizas que caem do céu, eu serei. Se eu quiser ser o mar que se abre para você passar e atravessar, eu serei. Se eu quiser ser a serpente que vira vara e vara que vira serpente, eu também sei. Moisés, eu sou o que sou e operando eu. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Deus é, Deus é, Deus é, Deus é. O ômega, todas as coisas. Alai, Jore, Marabara, Fúria. Levante a tua mão para adorar a Ele. Ele é o pão que me alimenta. Ele é o ar que eu respiro. Ele é a roupa que eu visto. Ele é a casa que eu moro. Ele é a minha salvação. Ele é o meu salvador. Ele é o amante da minha alma. Ele é o amor da minha vida. Ele é o meu redentor. Ele é o meu remidor. Ele é o meu marido. Ele é o meu protetor. Ele é o meu guardador. Ele é quem me ampara. Ele é quem me protege. Ele é quem cuida de mim. Ele é quem me leva. Deus é. Se Deus é, para concluir, eles vão dizer, ainda que a terra se mude, ou seja, se não houver mais lugar para nós nos refugiarmos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ou seja, ainda que não haja mais proteção dos montes, ainda que as águas rujam e se perturbem, sei lá, está lá entre parênteses que o tradutor colocou, os instrumentos paravam, Luciana, e aí o povo pensava, refletia e voltavam a cantar na próxima estrofe. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que cidade é essa? Jerusalém. O santuário das moradas do Altíssimo, onde estava estabelecida ou seria estabelecido o templo. Deus está no meio dela quem? Do santuário, da cidade. Só que entendam que Paulo foi muito categórico ao dizer, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O templo de Deus hoje sou eu, você. Deus está no meio dela e não será abalada. Quem Deus é? Refúgio, fortaleza, socorro e o que Ele quiser ser. Onde Deus está? No meio dela, da igreja e de nós. E aí tem uma explicação. Não será abalada. Escute, não ser abalada
Não é o que às vezes a gente pensa. Eu vou trazer uma ideia, a gente está concluindo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Em tudo somos angustiados, mas não atribulados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não. Quando Paulo diz abatidos, mas não destruídos, é uma ideia parecida com o que está aqui no Salmo 46. Porque Paulo traz a ideia de um espaço de luta entre duas pessoas se enfrentando. Pegue aí a cena, por exemplo, do MMA, coisas do tipo. É como se o opositor tivesse desferido um golpe naquela pessoa e ela foi abatida ao chão. Mas não destruída, porque Paulo tem em mente que quando a pessoa é abatida, uma mão se estende para quem está abatido e levanta aquela pessoa. E aí o salmista está dizendo que nós não seremos abalados. E sabe por que não seremos abalados? Não é porque a gente ora muito. Por favor, para de ser pedante espiritual. Não é porque você fez 21 dias de jejum. Não é porque você é santa, que usa saia até o tornozelo. Não é porque você é dirigente do ciclo de oração. Não será abalada porque Deus está no meio dela, ajudando ela ao romper da manhã. Eu e você não fomos e não somos destruídos, porque Deus está no meio. Quando um golpe nos é desferido, Deus estende a sua mão para nos ajudar e diz: Rafael, eu vou te levantar. Carlos, eu vou te ajudar. José, eu vou ter misericórdia de você. Karine, a minha misericórdia está sobre a tua vida. É por isso que não seremos abalados. Aquele louvor que diz: não seremos abalados. E de fato não seremos, porque Deus está no meio. Ele mesmo disse: está conversa até a consumação dos séculos. A igreja cresce porque Deus está. O nosso ministério prospera porque Deus está. Não, mas é porque eu estudei muito. Estudou é bom. Mas se Deus tirar ou sair. Mas canta demais porque Deus está. Prega demais porque Deus está. É um excelente pastor porque Deus está. O casamento dele é uma bênção porque Deus está. O filho dele é uma bênção porque Deus está. Deus é a razão de não sermos abalados. A tua casa não vai ruir. Teu casamento não vai desmoronar. Deus está no para ajudar. Vai ter conserto, vai ter restauração. Teu filho não vai descer a sepultura sem antes se converter. Porque Deus está no meio dessa casa. Deus tem uma promessa para a tua família. Ele está no meio. E para concluir, o salmista diz quem Deus é, onde Deus está. E aí ele vai dizer: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Irmão, tem declarações na Bíblia que elas são intrigantes. E por mais que a gente estude o texto, a gente nem sempre encontra respostas completas para aquilo que a gente estuda. Cessar as guerras até o fim da terra, pastor? Onde é o fim da terra? Eu queria, na verdade, saber onde é o começo dela e onde é o fim. Se os geógrafos, se tiver algum deles aqui, puder me explicar, eu agradeço. Ele mesmo disse um dia para Jó: onde é que tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que tu estavas quando eu disse para o mar: vem até aqui e daqui tu não passes? O que na minha ignorância eu sei sobre a terra, e não conheço mesmo de geografia, o pouco que conheço são os pontos cardeais da terra: norte, sul, leste, oeste. Se considerarmos isso para entendermos um pouco geograficamente a terra, ou o mapa do planeta Terra, nós entendemos que Deus faz a guerra cessar onde quer que ela se encontre. Se for no norte, ele cessa. Se for no sul, ele cessa. Se for no leste, ele também cessa. E se for no oeste, irmão Rafael, Deus também cessa. Não há território que Deus não possa colocar os seus pés e dizer: eu tenho o controle dele e faço a guerra cessar.
Eu vou aplicar para você entender. Se a guerra for na vida financeira, ele cessa. Se a guerra for na vida sentimental, ele cessa. Se a guerra for na vida familiar, ele cessa. Se a guerra for na vida ministerial, ele também cessa. Se a guerra for emocional, interior, ele também cessa. O nosso Deus ainda faz a guerra cessar. E ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vou fazer a guerra cessar. Vai ficando de pé, glorificando a Deus. Fazer a guerra cessar. Fazer a guerra cessar. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. É simples. Quebra o arco, arma de pequeno alcance. Corta a lança, arma de médio alcance. Queima os carros no fogo, veículo que pode transportar os inimigos para nos alcançar a longa distância. Escutem bem. Deus não vai destruir quem está no carro. Deus não está destruindo quem usa o arco e Deus não está destruindo quem usa a lança. Deus está destruindo as armas dos nossos adversários. Talvez a minha e a tua oração esteja errada. A gente está pedindo para Deus punir as pessoas que se levantam contra nós, quando a nossa oração deveria ser: Deus, desfaz as armas que elas estão usando contra a nossa vida. Tem arma que Deus vai quebrar, tem arma que Deus vai cortar, e tem arma que Deus vai lançar no fogo. Mas escute aqui uma palavra: tem lanças que Deus não vai cortar. Eu vou encerrar aqui. Lembra de Saul? Tentava, pastor, com a sua própria lança, encravar Davi na parede. E Deus não cortou a lança de Saul. Tem lanças que Deus não corta, tem arcos que Deus não quebra, e tem carros que Deus não queima. Eu às vezes tenho até um pouco de medo de falar o que eu vou dizer aqui. Às vezes, Deus permite eu não diria nossos inimigos, porque quando eu falo nossos inimigos, eu estou dizendo os espíritos malignos que usam pessoas, e não necessariamente as pessoas. Quando os nossos inimigos se levantam contra nós com esse tipo de arma, e eu estou falando no sentido figurado, tem armas que Deus não quebra. Tem armas que Deus deixa elas subsistir para que os nossos inimigos morram por elas mesmas. Saul não teve a sua lança quebrada, mas foi pela sua própria lança que ele tanto intentou cravar Davi na parede, o meio pelo qual ele morreu. E eu quero dizer algo aqui neste altar: quem com lança tenta ferir, com a própria lança será ferido. Quem com calúnia tenta difamar, com calúnia será difamado. Quem tenta destruir a família dos outros, a sua família também será destruída. De tanto Saul, o que eu estou falando é bíblico. O que a gente planta, a gente colhe. De tanto Saul tentar encravar Davi na parede, o que Saul não percebeu é que ao tentar encravar Davi na parede da sua própria casa, ele estava ferindo a sua própria casa. O que algumas pessoas não sabem, não só na igreja e fora da igreja, é que o mal que elas intentam contra os outros é o mesmo mal que retornará a elas como paga do salário delas. Se Deus é, se Deus está e se Deus faz, o que fazer? Você, só se aquietar e saber que Ele é Deus e que será exaltado sobre as nações. Em outras palavras, Deus será exaltado nessa situação. Aquieta a tua alma, tranquiliza o teu coração. Você tem motivos para chorar? Eu sei que tem, mas não fique desesperado. Deus é, Deus está e Deus faz. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.